Bom dia, gente. Paz e bem. Hoje é sexta-feira já, 7 de dezembro de 2018. Eu sou Mauro e esse é o encontro Paz e Bem de número 24. Ontem eu fui para São Paulo e quem tiver oportunidade não deixa de assistir uma entrevista muito legal que eu fui para São Paulo para fazer com o Christian Dunker, é o maior psicanalista do país atualmente, lacaniano, e tem uma reflexão muito aguda sobre o país, a psique, a alma, a cabeça, o coração, o corpo do Brasil neste momento. Muito interessante. Nós não conversamos na entrevista, na frente do vídeo sobre isso, mas a gente passou quase que a tarde toda junto. E um dos temas centrais do nosso diálogo, e aí quero trazer essa reflexão para nós hoje aqui, foi a urgência de a esquerda retomar o caminho da espiritualidade. Nós deixamos o caminho livre para a direita. Nós deixamos o caminho livre para a extrema direita, para os conservadores, para os fundamentalistas. Creio que ao longo do século XX, a ideia bonita da separação da igreja e do Estado, a ideia bonita de uma dessacralização da vida pública foi confundida, talvez por nós da esquerda, com a ideia de que o sagrado tinha perdido relevância. Parece que essa foi uma caminhada que a gente fez aí ao longo do século XX, especialmente em seu final. E talvez a gente não tenha se dado conta de que onde está o valor fundante daquele que se tornou o maior partido de esquerda do mundo, o PT. Onde estava o valor fundante? Onde estava o nó da origem do Partido dos Trabalhadores? No encontro entre ativistas, militantes sindicais, gentes dos movimentos das periferias, profundamente imbricados com as comunidades eclesiais de base, profundamente imbricados com um projeto de encontro naquele momento da Igreja Católica, mas havia também a participação de protestantes, havia a participação de gente de outros caminhos de espiritualidade, de um encontro no mundo dos pobres e que a partir dos pobres tratava-se, a partir deste encontro no mundo dos pobres, tratava-se de construir uma alternativa política. Com o tempo, então, esta ideia da modernidade foi se implantando e foi se separando, isso foi se diluindo, foi se desfazendo. A Igreja Católica caminhou de crise em crise, os conservadores tomaram o poder na Igreja Católica com João Paulo II em 79, e aí começou um processo de terra arrasada no interior da Igreja, de perseguições, punições, o processo foi muito violento mesmo, mas isso não foi só isso, Acho que houve também um esgotamento daquela caminhada naquele momento. E aos poucos a direita foi ocupando espaço, ocupando espaço, ocupando espaço, e agora na pós-modernidade, caracteristicamente, mais mergulhados na pós-modernidade, no novo século, a gente assiste um processo espantoso de ressacralização da vida pública. Ressacralização, mas não uma ressacralização a partir da ideia de uma espiritualidade de comunhão. A ressacralização com base no espírito de salve-se quem puder. Com base no espírito de que cada um para si e Deus para todos. Ou seja, quem puder pegar um pedacinho de Deus para si e colocar a serviço do seu projeto de empresariamento, do seu projeto de se tornar rico, rica, legal.
Tá aí, Deus está para todo mundo, pega o seu pedacinho, corre. Que é a teologia da prosperidade, que está na base desta caminhada conservadora de direita. E curioso que a gente enxerga isto de maneira mais patente nesses movimentos evangélicos, especialmente os neopentecostais, mas isso está profundamente arraigado na Igreja Católica. E a gente descobre agora, por exemplo, que os nossos irmãos do Sejus, que isso também está profundamente arraigado no Espiritismo, por exemplo. Isso se espalhou por todos os caminhos de espiritualidade. Então, a conversa com o Dunker ontem falava isso, falou, olha, se tem alguma coisa urgente para as esquerdas fazerem no país, é retomarem o caminho da espiritualidade, retomarem o caminho do diálogo com o silêncio. Porque, assim, o neoliberalismo, que aparece agora na sua face mais cruel no Brasil, misturado ou embalado no neofascismo, o neoliberalismo jogou todo mundo, exceto os ricos, exceto o 1%, exceto o topo da pirâmide, jogou todo mundo numa enorme zona de insegurança. Todas as certezas se desfizeram, todas as garantias foram liquidadas. Está aí, previdência privada. A garantia de uma velhice minimamente tranquila está sendo jogada no chão. É o desespero. O que a gente vê no Chile? Suicídio de velhos e velhas. Por quê? Porque o neoliberalismo liquidou com tudo, acabou com tudo. E quando o neoliberalismo vem nessa face mais cruel, embalado pelo fascismo, que é a contradição do momento, né? O fascismo vem radicalizar ainda mais esse processo, mas com um discurso de, não, segura a mão aí, segura aí que nós vamos dar solução. Nós vamos trazer segurança, nós vamos acabar com os bandidos, vamos acabar com os comunistas, vamos acabar... Então, ele traz um discurso de sentido, de algum sentido, oferece esse discurso de sentido para a população, especialmente para a população mais pobre. Nesta hora é a hora do nosso reencontro com a espiritualidade, de oferecer sentido neste momento. É isso que as pessoas estão procurando. Qual o sentido da vida em meio a tanta desgraça, em meio a tanto desespero? E nós? E a esquerda? Que oferta de sentido nós temos para fazer? Como explicar tamanho sofrimento? Como explicar tamanha iniquidade, tamanha miséria? Como explicar essa desumanidade que povoa o mundo? Como encontrar esperança? Dom Paulo Evaristo Arnes, um grande profeta no Brasil, foi o cardeal de São Paulo, combateu fortemente a dominação, a hegemonia conservadora no interior da igreja e por isso foi perseguido por João Paulo II. Ele dizia, o grande lema dele era que a vida é caminhar de esperança em esperança. De alguma maneira, a esquerda precisa retomar esta caminhada de esperança em esperança no diálogo com esta busca do algo além, do algo para mais profundo do que a explicação rasteira, mais profundo do que a luta política nos sindicatos, nas entidades, nos movimentos. Não é a negação disto, mas é um algo a mais. Uma caminhada de compaixão, uma caminhada que tenha um guia, muitos guias, uma caminhada na qual sejamos nós guias uns dos outros, umas das outras. Retomar o espírito original do cristianismo para nós cristãos e cristãs. Retomar a originalidade da mensagem de espiritualidade do islamismo, do budismo, do espiritismo, da umbanda, do candomblé, porque há um núcleo do taoísmo, há um núcleo comum a todas as caminhadas de espiritualidade da humanidade. Compaixão.
só existe mergulho na espiritualidade se há mergulho na compaixão. O que é Buda? Buda é a compaixão feita pessoa. O que é Jesus Cristo? A compaixão feita pessoa. Então, a conversa com o Dunker ontem, uma parte dela, pelo menos, ali nos bastidores da TV 247, ali, depois do nosso programa, foi um pouco nessa pegada, né, como dizem os mais jovens. É hora de refazermos o caminho. Como? Sei lá. Sei lá. Mas de alguma maneira nós aqui, nos nossos encontros de Paz e Bem, nesse canal Paz e Bem, que procura ser uma casa comum para toda a jornada de espiritualidade que nos envolve, dos religiosos mais fervorosos aos ateus e ateias mais compassivos, então todo mundo, acho que a gente está fazendo alguma coisa aqui. O que isso, para onde vai nos levar? Não sei. Mas esse é o sentido da caminhada de espiritualidade. Não importa a chegada, importa o caminho. É claro que nós não vamos fazer revolução nenhuma aqui no canal Paz e Bem. Então, né, nós somos tão poucos, tão poucas. Mas isso a gente está fazendo. Algum caminhozinho a gente está fazendo aqui. E acho que nós, além de menos formular o caminho e mais fazer o caminho, a gente vai ter oportunidade, ao longo aí dos tempos, de ir observando também outros caminhos, outras iniciativas, outras jornadas que estão acontecendo. De certa maneira, nos nossos últimos encontros, quando a gente reza a oração de cada uma das espiritualidades, a gente vai também olhando uns para os outros e olhando para aquilo que está acontecendo, para as jornadas que estão acontecendo em cada um desses caminhos. Então, de esperança em esperança a gente vai caminhando e vamos retomar essa caminhada. Não é a mesma. Não vai ter mais comunidade eclesial de base como era lá nos anos 70 e anos 80 do século passado. Vai reconfigurar, é de outro jeito. Né? Tá aqui, ó, rede social. Né? É uma das questões colocadas para nós, as redes sociais. Já está reconfigurado, já está se reconfigurando. E nós vamos apalpadelas, tateando, reencontrando um caminho que, na verdade, é um caminho novo. Para terminar, eu queria abrir uma reflexão para amanhã ao redor das bem-aventuranças, que é o projeto da missão de Jesus. É o resumo mais acabado, é o discurso com o qual Jesus apresenta de maneira detalhada o projeto da sua missão. É o sermão sobre a montanha, mas especificamente, né, as bem-aventuranças. Amanhã a gente vai meditar sobre isto. Então, queria terminar lendo a introdução, porque a introdução nos coloca no lugar do caminho de Jesus e, de certa maneira, no caminho de todos aqueles que desejam fazer uma jornada de espiritualidade, que é onde, com quem, em que lugar geográfico de coração, em que lugar no tempo e na história. Mateus, capítulo 4, versículos 23 a 25. Então, a introdução para o capítulo 5, onde começa o Sermão da Montanha, que começa com as bem-aventuranças. Vamos falar sobre elas amanhã. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria, de modo que lhe traziam todos os que eram acometidos por doenças diversas e atormentados por enfermidades, bem como endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curava.
Seguiam-no multidões numerosas, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da Transjordânia. O que esse trecho nos diz? Primeiro, que Jesus veio para pregar a boa nova, o Evangelho, do reino da justiça e da paz. Então, que a missão de Jesus era, por um lado, pregar o novo tempo, uma nova possibilidade, uma nova perspectiva. Somos todos irmãos e irmãs e devemos fazer juntos o caminho para este reino de justiça e paz. As bem-aventuranças são esta convocação, nós vamos ver amanhã. Com quem Jesus conversava? Está aqui. Porque essa é uma questão fundamental, é com quem é o diálogo, com quem é a conversa. Jesus fez esse anúncio, e ele podia ter feito esse anúncio lá no templo em Jerusalém, podia ter feito nos palácios, podia ter feito em qualquer canto. Não, mas ele fazia na periferia, ele fazia na Galiléia, Decápole, né? Ele percorria toda a Galiléia. O que é a Galiléia? Galiléia é a periferia da periferia. Galiléia é o lugar dos pobres. E o que tem na Galiléia? O que tem nas favelas? O que tem nos alagados? O que tem nos cortiços? O que tem na periferia das grandes cidades? O que tem no campo castigado pelos ruralistas? Pessoas acometidas por doenças diversas e atormentados por enfermidades, endemoniados, lunáticos e paralíticos. Tem sofrimento. Tem sofrimento. Jesus, então, ia ao encontro daqueles que na periferia, na miséria, viviam uma vida de sofrimento. E os curava. O que é a cura? Não é milagre. Não é fazer uma oração e aí eu jogo meu óculos fora e voltei, acabou a minha miopia. Não. Ele os curava dizendo, aqui é o caminho. O caminho é o reino. O reino da justiça e da paz. O reino da compaixão. O reino da solidariedade. Creio que essa é a mensagem. Essa é a caminhada que nós, a esquerda, precisa retomar. A espiritualidade não é mesmo um patrimônio da direita, muito menos da extrema direita. A espiritualidade é um patrimônio de toda a humanidade, universal. E o centro da sua mensagem nada tem a ver com a direita, muito menos com a extrema direita. O centro da sua mensagem resume-se em uma única palavra: compaixão. Essa palavra é uma palavra que não nos é estranha. Vamos terminar então com uma brevíssima meditação hoje sobre essa caminhada, sobre essa jornada, e vamos nós aqui no Paz e Bem diariamente fazendo, refletindo sobre essa caminhada, mas sobretudo fazendo de uma maneira pequena, pobre, modesta, pouca gente, mas fazendo esse nosso caminho, Vamos? Então, tem um monte de gente aqui fora dizendo pra gente, façam o caminho. A passarada toda aqui, se alegrando com nossa decisão. Vamos nos deixar evangelizar, ou seja, vamos nos deixar ser tomados e tomadas pela boa nova que essa gente aqui de fora está anunciando. Eu vou tirar o microfone, desculpe pelo barulho. Semana que vem vai estar uma câmera nova, vai resolver isto. E aí vamos ouvir. Vamos ouvir a convocação para esta caminhada. Vamos lá. Espinha ereta. Silêncio interior. Coração tranquilo, esperança, compaixão, silêncio, respiração profunda, olhos fechados.
Ok. Abrindo os olhos. Oi. Estamos aqui, juntos, juntas, de mãos dadas para fazer esse caminho. Paz e bem. Amanhã, as bem-aventuranças. Que possamos ser de uma maneira pequenina, humilde, mas de disponibilidade e esperança, pequenos e pequenas protagonistas dessa jornada de retomada da espiritualidade pela esquerda no Brasil. Paz e bem, gente. Paz e bem.